Oi pessoal, meu nome é Cecília Brustolini e esse é o Mundo que Fiz. A aula de hoje é sobre sistema de blocos ou sistema de corpos. Essa aula é continuação das leis de Newton, em especial a segunda lei de Newton. Então, se você não viu o vídeo que eu falo sobre essas leis, eu vou deixar linkado aqui para você ver depois. A segunda lei de Newton, ela fala que força é igual a massa vezes a aceleração, que é a lei fundamental da dinâmica. Nós vamos utilizar essa lei para aplicar e montar sistemas envolvendo blocos. Então aqui eu fiz o desenho de alguns sistemas, que mais aparecem, e aí nós vamos montar o sistema para cada um, tá? Então você sempre vai ter que analisar a situação. Mas vamos lá. Primeira coisa é você adotar um sentido como positivo. Por exemplo, aqui nós temos dois bloquinhos, A e B. Nós precisamos adotar um sentido como positivo. Então, eu vou fazer assim, ó. A tendência é que esse aqui vai cair, E esse aqui vai mover para cá. Então, eu vou fazer assim, ó. É como se ele fizesse esse sentido. Esse sentido é o positivo. Agora que eu já escolhi, o sentido positivo, eu vou colocar as forças que atuam em cada bloquinho. Então, no bloco A, nós temos todo bloco, nós temos a força peso. Então, eu já vou até colocar aqui, ó, força peso, sempre força peso para baixo. Nesse bloquinho A, ele está numa superfície, então nós temos a força normal. Tem um fio aqui, não é? Se eu tenho um fio, então eu tenho uma tração. E aqui nós temos ainda a força de atrito. Lembrando que só vai ter a força de atrito se o exercício não falar nada. Se ele pedir para desprezar, então não tem força de atrito, tá? Fiz todas as forças que nós temos para o bloquinho A. Vamos agora para o bloquinho B. Então eu já coloquei o peso aqui, tá faltando a força aqui dessa corda, que é a atração. Agora que nós já temos todas as forças, eu vou ver quais que estão contribuindo para o movimento dos blocos. Então, peso aí normal contribui? Não. Então, eu não preciso desse daqui, ó. Aqui o peso e a tração contribui? Sim. A força de atrito e a tração ali? Sim. Então, se eles contribuem, eu preciso colocar. Então, sempre quando eu for montar o sistema, é bom colocar assim, ó, A e B. E é um sistema mesmo de matemática. Então, ó, vou fazer primeiro para o bloquinho A. Então, o bloquinho A, eu adotei esse sentido como positivo. Então, eu vou fazer aqui, ó, força é igual a massa vezes aceleração. As forças que estão ali é atração, que está no mesmo sentido, então eu vou colocar aqui, tração, e a normal e o peso não entra, então nós temos a força de atrito. Então, ela está no sentido oposto do que eu adotei positivo, não é? Então, eu vou colocar negativo, então menos força de atrito, igual massa. Massa de quem? Eu estou fazendo o bloco A, então é a massa do bloco A, tem que tomar cuidado com isso. Vezes a aceleração. Se o exercício não tivesse força de atrito, que ele pedisse para desprezar, então você simplesmente não coloca. Ia colocar tração é igual a massa do bloco A vezes a aceleração. Vamos fazer agora para o bloco B. Então, quais que estão contribuindo para o movimento? Então, o sentido aqui é para baixo, não é? Então, peso está no mesmo sentido, positivo, menos a tração, que está no sentido oposto. Isso é igual massa vezes aceleração. A massa do bloquinho B vezes a aceleração. Então, sempre nós vamos poder somar. E olha, gente, é sempre. Se eu tenho uma corda, então eu tenho duas trações. Essas trações têm que estar com sinais opostos, que elas sempre vão cancelar. Se não cancelar, é porque você fez algum passo errado, tá? E aí é só somar, ó. Peso
menos força de atrito é igual a massa do A mais a massa do B vezes a aceleração, tá? Então, somei os dois vezes a aceleração. Então, se eu tiver o valor, é só substituir aqui. Nesse caso, gente, então eu adotei que os blocos estão em movimento, não é? E que está tendo uma aceleração. Se falasse que o sistema está em repouso, então não está movendo, vocês vão fazer da mesma maneira, só que não vai ter essa parte vai ser igual a zero. Eu só vou ter as forças. Por quê? Se eu não tenho movimento, eu não tenho aceleração, tá? Então, observa, o sistema está em movimento, então eu tenho aceleração. Agora, se o sistema falar que está em repouso, então eu não tenho. Vamos agora para o segundo caso aqui que eu fiz. Então, eu tenho uma roldana e aí eu tenho dois bloquinhos. Digamos que esteja caindo para o lado de cá, ó. Como que eu vou saber se o exercício não falar para que lado que está caindo? Eu vou olhar a massa do A e a massa do B. Qual que é a massa maior? A massa do B é maior, então vai cair para o lado do B. A massa do A é maior, então vai cair para o lado do A. Então, se vai cair para o lado do B, porque eu falei que o B, a massa dele vai ser maior, então eu vou adotar aqui como positivo. E o A vai acontecer o que com ele? Ele vai subir. Então, aqui que vai ser positivo. Agora, eu vou colocar as forças que estão atuando. No bloco A, nós temos aqui o peso do A e tenho aqui a tração. No bloquinho B, eu tenho o peso do B e a tração do B. Tá? Todos esses aqui são grandezas vetoriais, por isso essa setinha em cima. Agora nós vamos montar o sistema do mesmo jeito, ó, A e B. Abro aqui a chave, vou fazer para o A. Então aqui nós temos, no mesmo sentido ali, tem a tração. E o sentido oposto é o peso, então menos o peso do A. Igual massa vezes aceleração, massa do A vezes aceleração. A aceleração é a mesma sempre para o sistema, tá? Bloquinho B, então o positivo está para baixo, então o peso do B menos a tração, porque está em sentido contrário, é igual a massa do B vezes a aceleração. Lembra que eu falei que a tração sempre tem que cortar? Então, ó, cortou, sinais contrários. Então, tá certo. Então, vai ficar o peso de B menos o peso de A, igual a massa do A mais a massa do B, tudo isso multiplicado pela aceleração. Gente, lembrando aqui que o peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, cuidado. Se o exercício te der a massa nós colocamos aqui e aqui tem que multiplicar por 10, porque é o peso, tá? A gravidade nós podemos adotar como 10. Então, vamos ver agora o terceiro caso. Então, nesse caso aqui, eu tenho dois bloquinhos. E está tendo uma força, né? Alguém está empurrando com uma força para cá. E aí, nós precisamos, do mesmo jeito dos outros, colocar todas as forças que estão atuando nos dois bloquinhos. Então, vou fazer aqui primeiro para o A. O A, ele vai ter o peso do A, vai ter também a normal, porque está numa superfície. O A ainda vai ter a força de atrito, claro que se o exercício adotar o atrito, então tem força de atrito. Se o exercício pedir para desprezar, então não tem essa força aqui. E nós temos ainda a força que o A está fazendo no B. Porque quando está empurrando esses dois bloquinhos, o A então está fazendo uma força no B. Fizemos tudo para o A, agora vamos fazer para o B. Para o B, nós temos o peso do bloquinho B,
temos a normal, a força aqui já tá, e o B também tá atrapalhando o A aí, não é? Então eu tenho aqui a força que o B faz no A. E ainda, se o exercício falar, nós temos a força de atrito do bloquinho B, certo? Então vamos montar aí o sistema. Lembrando que se a força tá para esse sentido, então nós vamos adotar como positivo esse lado, porque os bloquinhos estão movendo para lá. Então nós vamos aqui, ó, A e B. Para o A, o peso e a normal não contribui. O peso e a normal não contribui também para o movimento. Então, o restante nós vamos olhar. Para o bloquinho A, que está atuando nele, que está para o lado positivo, é a força que o A faz no B, que é essa setinha aqui, ó. Menos, que está em sentido contrário, a força de atrito. Isso aí vai ser o quê? Igual a massa do A vezes a aceleração. Tá vendo que o lado direito sempre fica igual. Vamos ver para o B. Para o B, então, aqui não conta, vou colocar força, porque tá no mesmo sentido. Não temos mais para cá, então vai ficar tudo negativo agora. Força de atrito, esse é do A e esse é do B, menos a força que o B faz no A, igual a massa do B vezes a aceleração. Agora, gente, nós não temos uma tração para cortar, mas nós temos ali a força que o A faz no B e a força que o B faz no A. A força que os dois fazem um no outro é a mesma, tá? Então aqui, ó, força do AB e força do BA é a mesma coisa. Então eu vou cortar eles e o resto nós vamos somar. Então vai ser força menos, o resto tá negativo. Então, ó, força de atrito do A menos a força de atrito do B igual a massa do A mais a massa do B vezes a aceleração. Depois que monta, é só substituir, gente. É sempre do mesmo jeito. Tô fazendo vários diferentes, mas o jeito de montar é igual. Então vamos fazer agora pro último sistema que eu coloquei. Então vamos lá. Temos aqui um plano inclinado. Então um dos bloquinhos está em cima do plano inclinado e o outro está suspenso. Vamos começar pelo B, que ele está suspenso, tem menos forças. Então, ó, ele tem o peso para baixo e a tração para cima. E o movimento ele vai tender a cair. Claro que o exercício tem que falar para você, tá? Que tá caindo, porque às vezes tem alguém puxando esse bloco. Aí o movimento é ao contrário, tá? Então tem que observar no exercício qual que é o sentido. Então, se esse tá vindo para baixo, então esse aqui tá subindo. Então, aqui é o positivo. Vamos fazer agora para o bloco A. Então, o bloco A, ele tem o peso. Peso, lembra que é sempre para baixo aqui, ó. Então, o peso do bloquinho A, sempre para baixo, em direção ao centro da Terra. Aqui, nós temos a força de atrito, que está contrária ao movimento. Nós temos normal e nós temos ainda tração. Esse peso de A, nós podemos dividir ele em dois, né? Então, lembra lá no vídeo que nós vimos. Eu posso decompor ele em PX e PY. Então, esse PA, ele vira PY e vira PX. Então agora, olha só, para subir, o PY e a normal não contribui nada, porque não está no mesmo sentido, não é? Então eu posso até cancelar aqui, ó. E esse peso aqui nós também já decompomos ele. E o restante
vai influenciar aí no movimento. Vou fazer a mesma coisa. A e B. Para o bloquinho A, no mesmo sentido, nós temos a tração. No sentido oposto, nós temos a força de atrito menos, porque está no sentido oposto também, o PX, igual a massa do A vezes a aceleração. E para o B? Para o B, nós temos o peso que está no sentido positivo menos a tração, igual a massa do B vezes a aceleração. Então, de novo, ó, lembra que eu falei, tração tem que cortar, né? Sinais opostos. E vou somar o resto. Então, vai ficar PB menos força de atrito menos PX igual massa de A mais a massa do B vezes a aceleração. Pessoal, eu tô fazendo tudo literal, mas se você tiver dificuldade em fazer com letras, você pode substituir o valor. Vamos fazer agora um exercício para vocês verem uma aplicação com valores, né? Então vamos lá. O exercício fala assim: na figura, os blocos A e B com massas iguais a 5 e 20 kg, respectivamente, são ligados por meio de um cordão inextensível. Desprezando-se as massas do cordão e da rodana e qualquer tipo de atrito, a aceleração do bloco A em metros por segundo ao quadrado é igual a... Então aqui eu fiz o desenho, ó. Tem o bloco A e o bloco B. Ele deu a massa do A, do B, tá querendo a aceleração. Falou que é para desprezar qualquer atrito, então não tem força de atrito aqui, tá? Não falou o sentido que tá indo, mas se eu não tenho atrito e eu tenho um bloco, então logo o sentido tá dessa forma. Então esse bloco tá caindo e esse bloco está vindo para a direita. Vou colocar as forças. Então, no bloquinho B, peso do B, temos a normal, temos aqui tração. Não vou ter força de atrito porque o exercício pediu para desprezar. Então, do bloquinho B é isso. Do A, eu tenho aqui o peso do bloquinho A e a tração do bloquinho A. Normal e peso não tá nesse sentido, então não tá contribuindo para o movimento. Então aqui, ó, eu posso cancelar. Vou fazer aqui então, ó, A e B. Vou montar o sistema. A vai ser... O peso do A tá no mesmo sentido. Então, peso do A menos tração é igual a massa do bloco A vezes a aceleração. Para o bloquinho B, a única força que eu tenho é a tração, igual massa do B vezes a aceleração. Então, vou somar isso daqui. A tração vai ter que cortar. Ficou peso do A é igual a massa do A mais a massa do B vezes a aceleração. Aí eu tenho valor, então eu vou substituir. Peso de A. O A vale 5. Lembra que é peso, então eu tenho que multiplicar por 10. O A é 5 mais o B, que é 20. E a aceleração que eu quero. Então aqui vai ficar 50 igual a 25A. Então, A é igual 50 dividido por 25, que vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Que deu a alternativa B. Então, gente, viu? É só montar e substituir o valor. Se você tiver dificuldade de fazer isso, pode já substituir aqui em cima o valor, tá? É o jeito que você achar mais fácil. Então,
Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu algum passo aqui do que eu fiz, deixe aqui nos comentários a sua dúvida. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seu amigo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!